Fala galera, bora para mais um vídeo no canal. Antes da gente começar o vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar aí o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder conseguir, para estar fazendo nosso canal crescer, para estar fazendo nosso trabalho chegar para mais pessoas. Ao longo do vídeo também vou estar deixando aí produtos exclusivos naquele preço imperdível para você estar adquirindo, para ajudar seu fluxo de coração, em camisa, em copo, produtos licenciados, selecionados a dedo para você. Então, sem mais enrolação, bora para a notícia. Preparei no vídeo de hoje um compilado de notícias exclusivas do nosso Clube do Coração. Não tem problema, o que precisar, o Fluminense lá estará o Marcão. Já é assim, é uma realidade. E ele esteve muito bem, porque o time sai na frente, poderia ter vencido no tempo normal. Eu não acho que a arbitragem acertou em dar a penalidade, mas foi marcada. E a Alex Ares, que poderia ter um destino diferente, poderia estar no Beira-Rio, que era o sonho que ninguém resolve. Alex Ares foi lá e empatou a partida. E nos pênaltis, o goleiro Fábio apareceu e o Ronaldo delirou, Ronaldão. Verdade, verdade. Foi gostoso de ver. Agora Canóbio, ô menina, deixar os caras na mão. Mas assim, o Fluminense tem todo o requisito aí para uma competição como essa também, que é ter bom goleiro, bom zagueiro, um bom meio de campo com o Hércules ou o Henrique, tanto faz, pode chamar de qualquer coisa. Aquele que pifou a bola pro gol. O importante é que ele está lá, né? Ele pifou a bola pro gol. Quer dizer, um time que teve a leveza do Marcão, que eu acho que é importante a diretoria ver isso. Quando tem um treinador que é muito, sabe, cobra demais, dá aquela pancada, esquece de ver a base, tem que colocar um cara como o Marcão para alinhar todos os fatores aí de base, com a cabeça dos jogadores. Eu acho que ficou muito legal, deu um encaixe perfeito aí o Fluminense. Então, pode tirar proveito disso. Olha que fase, ele também perdeu um gol lá no finalzinho. Nossa Senhora. Esse cara, se ele rola ou se ele Só que ele vinha numa má fase, estava inclusive no banco de reservas e agora voltou a ser protagonista, o Serna. É ótimo. Porque tá tendo oportunidade, o importante é ter oportunidade. Agora esse pênalti aí, vocês estão de brincadeira. Se acontecer esse pênalti na arena, nós vamos invadir, hein? Que isso? Já fica avisado, Cicinho. Porque isso aí é uma palhaçada, isso aí foi na mão grande. Final do jogo, o juiz tá em cima, o cara tá trazendo o braço, ele não tá abrindo o braço. E eu escutei um monte de gente falando que ele tava abrindo o braço. Mão na bola ou bola na mão? Aí não foi nada, nem mão na bola, que ele esconde a mão. A mão tá escondida. Os corintianos ameaçando de novo. Eu também não daria. A mão tá escondida. Ameaçando de novo os mão na corintianos. bola, vão giar aí esse final de semana. Ameaçando? Que ele mete a mão. Nós estamos ameaçando, hein? Porque o juiz que vai apitar, o juiz que vai apitar o jogo do Corinthians amanhã, nós nunca ganhamos que esse cara, ele sempre pelou a gente, velho. Só jogar bola pra ganhar, ué. E a Comebol tá de sacanagem. Então é o seguinte, por que eu tô bravo? Ainda não tô bravo. Eu não tô Deixa eu só entendendo falar também, do não, Fluminense. O Fluminense agora encaixou as peças. Então, presidente, não me mexa no Marcão, hein? Deixa o Marcão aí. Depois você vai pela outra coisa aí. É só isso. O Fluminense não vai empatar com o Remo, né, no final de semana. Acho que não. O Fluminense tá bem, hein? Agora o outro time será lá... que não vai poupar, não? O outro time lá tava mal, né? Não vai Cicinho, agora o Fluminense, claro, não precisava, na minha opinião, ter chegado nos pênaltis, mas acabou acontecendo. E é um time que parece que se recuperou na temporada, porque vem grande, ganha do Palmeiras de virada no Brasileiro, e agora, lá na Argentina, consegue uma classificação como essa... Combustível pro restante da temporada. Combustível, boa bebida, Renato. Nós estamos falando de dois grandes adversários. Não é esse tipo de combustível. Nós estamos falando de dois grandes adversários, né? O Palmeiras, que foi frente à sua torcida, toda aquela pressão, o Serna fazendo gol, o Hulk fazendo gol, o Cano fazendo gol, e agora o Serna decidindo mais uma vez. Teve a bola do jogo no final da partida, mas é assim, o Fluminense é uma equipe experiente, então em momentos como esse a experiência conta muito, e o Thiago Silva, como capitão ali, soube também esfriar a partida, porque o Rivadavia é uma grande equipe, demonstrou isso na competição, mas o Fluminense jogou jogo de Libertadores mesmo, com empenho, com dedicação, e aí foi premiado aí com o grande goleiro Fábio no final e também a cabeça fria dos jogadores no momento de decidir ali bater no pênalti. E eu tive a honra de jogar com o Fábio. É mesmo? Cruzeiro. Olha, caramba. E você acha que ele está melhor hoje? Muito melhor. É? Muito melhor, Renata. Eu acho que agora está mais centrado. Ele, na época, era jovem, né? Estava empolgado e tudo, mas você vê realmente o Fábio hoje num momento espetacular, né? Dentro de campo, fora de campo também. Um cara excelente, profissional. E parabéns, Fábio. Se mantenha assim.
E agora lembrei do Dr. Marco Aurélio Cunha, um beijo para ele que está nos acompanhando, né, doutor, o nosso Wolverine, que ele diz o seguinte, sobre quando ele fala sobre partidas de futebol, ele fala o seguinte, se tem pênaltis, quem sempre tem a vantagem é o visitante, porque o cara tem a chance de fazer o seu resultado em casa, o time poderia ter vencido, no caso, o Rivadavia, e aí deixou o Fluminense aparecer na partida e nos pênaltis também, né? Aí o visitante leva uma vantagem. Bem lembrado. Dizem que pênalti... Os Zupac, que acompanharam tudo de pertinho e trazem mais dessa classificação do Flu pra gente. Sejam bem-vindos, amigos. Beijo grande pra vocês. Beijo, dona Gláucia. Beijo também para Mari Pereira. Seja bem-vindo, Leonardo Dai, a Escola do Rádio, a serviço da TV também. Todos nós viemos do rádio e é muito bacana ter você também com a gente. Um grande abraço para o fã de esporte, especialmente o torcedor tricolor, que não cabe em si de tanta alegria. Estamos aqui no centro de Mendonça, 12 graus de temperatura, um solzinho gostoso, temperatura amena, uma delícia. Eu estou ao lado aqui do Gustavo Zupac para a gente começar a repercutir. Zupac, bom dia para você. Tinha roteiro mais dramático para uma classificação do Fluminense, as quartas de final dessa Libertadores da América, com uma expulsão, jogando quase todo o segundo tempo com um jogador a menos, um pênalti duvidoso nos acréscimos que o Fluminense sofreu, já estava se classificando, e depois na disputa por pênaltis apareceu esse fenômeno. Perdeu o primeiro pênalti, o Lúcio? Perdeu o primeiro pênalti, saiu atrás, e aí 45 anos, vai fazer 46 anos de idade, um monstro esse Fábio, e a torcida do Fluminense não está acreditando até agora. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Cícero, um prazer estar com você mais uma vez, um abraço para a turma do estúdio, para o fã de esporte, em especial deixar um abração para o Léo Dai, grande figura, grande companheiro de alguns anos. Meus últimos anos de rádio foram os primeiros anos de rádio do Léo, então é muito bom tê-lo conosco, um talento. Então, um fã de esporte que por um acaso não conhece do rádio, vai se deparar com um talento nato. Que bom estar com a gente. Seja bem-vindo, Léo. Muito bom estar contigo de novo. Cícero, foi um roteiro incrível. E eu estava me lembrando da abertura da transmissão. O nosso tetra, o Zinho, falou, olha, hoje vai ser preciso o time de guerreiros. E o que a gente viu ontem no estádio foi o time de guerreiros, né? Então o Fluminense superou. Assim, foi um roteiro dramático, mas foi um roteiro justo. Assim, o fim da história foi justo, porque pelo que o Fluminense jogou nos 90 minutos, no 11 contra 11, foi melhor, mas não criou tanta chance. E no 11 contra 10, no 10 contra 11, foi melhor e criou a vantagem. Então o Fluminense merecia ter vencido nos 90 minutos. Mas um pênalti mal marcado, um gol feito, disputa de pênaltis dramática, foi preciso tudo isso. Mas no fim das contas, passou quem jogou melhor. O Fluminense mereceu eliminar o Independiente Rivadavia. Curioso, né, Cícero? O Fluminense fez 4 jogos com o Rivadavia nessa Libertadores. Sabe quantos ele ganhou? Nenhum. E daí? Quem tá nas quartas? Empates e uma derrota. Quem tá nas quartas de final é o Fluminense. E foi mais gostoso da forma que foi. É claro que o torcedor sofreu mais com os pênaltis, mas no final extravasou os 1000 torcedores que estavam no estádio e os milhões no Brasil afora. Vamos começar logo ouvindo dois dos personagens, o técnico interino, auxiliar técnico permanente, Marcão, e também o goleiro Fábio, que eles falaram dessa classificação dramática do Fluminense. Zupac, o que você pode falar desses dois personagens? Marcão, como técnico interino pela 11ª vez, 76 jogos, 32 vitórias, 21 empates, 23 derrotas, 51,3% de aproveitamento. Goleiro Fábio vai fazer em setembro 46 anos de idade, o recordista de jogos em toda a história do futebol. E em toda a história da Libertadores também. O Marcão, Cícero, foi um dos responsáveis diretos pela classificação. Ele não pegou pênalti, não, mas o Marcão foi perfeito no jogo de ontem. O Marcão acertou em tudo o que ele teve que fazer ontem. Ele acertou na escalação, ele acertou na montagem da equipe, na proposta do Fluminense. O Fluminense não criou tanta chance no 11 contra 11, mas aí o Marcão não teve culpa, né? O que cabia a ele, ele fez. Quando o Canóbio foi bem expulso, o Marcão foi muito bem nas trocas, redesenhou o time com o Lúcio de falso 9, Soteldo e Serna pelas pontas. Ele acertou na inversão, assim que ele troca Soteldo e Serna, sai o gol do Serna pela esquerda. Ele acerta ao colocar o Milhan na reta final para aumentar a estatura. O Fluminense é um time baixo do meio campo para frente e o Rivadavia apostaria em bolas cruzadas. Então, assim, é uma classificação que tem o dedo do Marcão e que dá tranquilidade para a diretoria tomar decisões sobre o futuro. E sobre o Fábio, a gente vai ficar repetindo aqui o quão fenomenal ele é. A Mari falava sobre a idade, como um cara de 45 anos consegue mais do que... Eu não me esqueço de uma entrevista que o Fábio deu aos nossos colegas do GE em 2024, e que ele conta que ele só dorme
entre 3 e 4 horas por dia. E ele não faz musculação. Eu tô aqui me matando, puxando ferro, eu não consigo perder a barriga, Cícero. O Fábio não faz musculação, dorme 3 horas por noite, tem 45 anos e fez o que fez. É um fenômeno. Vamos ouvir mais um grande personagem do Fluminense, o capitão Thiago Silva, 41 anos de idade. Ele me deu uma entrevista ontem na Zona Mista, dizendo que está chegando ao final a carreira dele, ele já não aguenta mais. E também falando dessa faceta atual, auxiliar técnico do grande amigo Marcão. Ele teve grande influência na parte tática do Fluminense para esse jogo. Vamos ouvir o capitão do Fluminense. Jogar muito mais não dá, né? Não dá, fisicamente é quase que impossível, né? É claro que eu venho tentando performar da melhor maneira possível, mas usar o auxílio do pessoal ali atrás, mais jovem, de muitas vezes correr um pouco mais para mim do que o normal. Eu fico agradecido porque eu tento ajudar de uma outra maneira na estruturação da equipe para não sofrer contra-ataque como foi no Maracanã. Hoje nós conseguimos sofrer menos que no Maracanã, pelo incrível que pareça, pela nossa maturidade que nós tivemos aqui hoje. E o lado treinador me pega um pouco, eu sou fascinado por tática, essas situações de jogo. E o Marcão tem dado essa abertura para que a gente possa de alguma forma ajudar. Né? Antes da reunião principal, nós reunimos, eu, ele e o Fábio, para tentar estruturar nossa bola defensiva, que no primeiro jogo aqui de 1-1 sofremos bastante. Hoje nós não sofremos tanto. E eu acho que a leitura dele foi perfeita também. Zupac, eu acho que em breve, talvez no ano que vem, nós estamos perdendo um grande craque, um grande zagueiro, mas em muito breve também vamos ganhar um grande treinador, que vai ser o Thiago Silva. Ele aparentemente vai ser tão bom técnico quanto é jogador, se ele seguir essa linha, ótimo. O Thiago é um craque, ontem ele jogou uma enormidade também. E aí eu acho que é um ponto interessante, Cícero. O torcedor tricolor enxerga o Thiago do tamanho que ele é. Mas eu tenho a impressão que o torcedor brasileiro como um todo, embora reconheça no Thiago um excepcional zagueiro, deveria valorizá-lo ainda mais. O Thiago é um dos craques, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. É claro que aqueles episódios de instabilidade emocional na Copa de 14, na Copa América de 15, em uma geração que não ganhou pelo futebol brasileiro, ajudaram a construir uma imagem do Thiago, para mim, menor do que ele deveria ser. O que ele joga na idade que ele tem, e no Brasil, na Inglaterra, em Portugal, é assustador. Ontem o Thiago foi brilhante e é muito bonito vê-lo jogar. Que bom que o Fluminense ainda tem o Thiago Silva para jogar. Não perdeu um duelo ontem pelo chão ou pelo alto. Para a gente terminar rapidamente, hoje sai o adversário do Fluminense nas quartas de final. Platense da Argentina ou Coquimbo Unido do Chile. Qual seria o adversário ideal, se pode dizer isso para o Fluminense? Olha, qualquer que seja o adversário, tem a impressão que o Fluminense vai chegar como favorito para essas quartas de final. Não é tão favorito, mas vai chegar como melhor. O Platense me mostrou ser um time mais frágil e é uma viagem mais curta. Venha quem vier, eu confio no Fluminense. Se eu tivesse que escolher, escolheria o Platense. Um abraço, Pac. Foi um prazer, Cícero. Dona Glaucia, Fluminense volta a campo no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, 24ª rodada no Maracanã, às 4 horas da tarde. Fluminense é o quarto colocado contra o Clube do Remo de Belém do Pará. Acho que a torcida vai comparecer em grande número para homenagear essa classificação desses heróis do Fluminense. Time de guerreiros. Isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais uma rodada. O Palmeiras segue líder com 48 pontos, mas viu o Flamengo aí encostar após a 23ª rodada, tá? Palmeiras que teve uma gordurinha ao longo do campeonato até de 8 pontos, 6 pontos. E o seu rival Flamengo encostar. O Flamengo conseguiu uma goleada importante contra o Mirassol. O Palmeiras tropeçou diante do Fluminense. A torcida não está muito satisfeita, não está muito feliz com o trabalho do treinador português Abel Ferreira, que está aí há anos à frente do comando do Palmeiras, tá? O Flamengo ele tem 45 pontos, ele tem um jogo a menos. Ele pode empatar na liderança aí se vencer essa partida que está atrasada. O Fluminense foi, nessa rodada, eu acho que o principal destaque. Venceu em casa, venceu jogando bem, venceu o líder do Campeonato Palmeiras, tá? Gols importantes aí de Hulk, de Cano, para ir aumentar, para seu clube ganhar uma confiança, um respiro antes do jogo importante contra o Rivadavia, né? O Atlético Paranaense e o Fluminense, eles seguem fortes aí na briga aí entre a terceira, quarta colocação, brigando aí pelas primeiras posições, enquanto o Cruzeiro entrou no G5. O Cruzeiro aí vem de uma sequência muito boa, tá? Se não me engano, são 4, 5 partidas de vitórias, tá indo muito bem. Parte de baixo, a Chapecoense vive uma situação crítica, né? Fora isso, tem aquele bololô. Santos, Vasco, Remo,